Por que o mercado para R$1 trilhão? A classe C é o mercado que mais cresce no Brasil. Cresceu populacionalmente, hoje são 104 milhões de brasileiros, ou 53% da população, e aqui no estado de Goiás são 67% da população fazendo parte da classe C. Em número de gente, é a grande maioria, mas também é do ponto de vista de dinheiro. Hoje, a classe C movimenta no Brasil R$1 trilhão. Do total de potencial de consumo aqui no estado de Goiás, nós estamos falando em 57% de tudo que o pessoal de Goiânia ganha. Do consumo são mais de R$50 de cada 100. Portanto, não dá para pensar em vender sem olhar para a classe C, que é o mercado que mais cresce no Brasil e em Goiás. Qual que é o perfil dessa classe C hoje? Estamos falando aí de famílias com uma renda que na média beira os R$2.500. São pessoas mais jovens, pessoas que estão estudando mais do que os seus pais estudaram e que são consumidores muito críticos nas suas escolhas. O que a gente tem visto é que a classe C acaba pesquisando muito mais preço do que a classe A, afinal de contas o orçamento é restrito e eles não podem errar. No seu ponto de vista, por que Goiás exerce esse perfil hoje no país? Goiás cresceu muito nos últimos anos e cresceu com uma parcela grande da população saindo da extrema pobreza. São pessoas que antes eram da classe D e que hoje pertencem à nova classe média brasileira, pertencem à classe C. Isso acontece graças ao aumento do salário mínimo, aos programas de distribuição de renda e ao aumento da escolaridade do brasileiro. Renato, assim, a gente for falar dos empresários hoje, é possível ignorar essa classe C hoje? A não ser que você não goste de ganhar dinheiro, não dá para ignorar esse mercado, né? Quando você fala de um mercado de R$1 trilhão, de consumidores que tem 6 de cada 10 cartões de crédito do nosso país, não dá para pensar em vender sem olhar para esse mercado, que é o mercado ávido por consumo, por entretenimento, por lazer e por educação. Se for pensar também em Goiânia e na região metropolitana, há também um forte apelo industrial e também para outros potenciais, como o turismo religioso. Como colocar isso nessa parcela de crescimento? O que nós temos visto é que os gastos como um todo da classe C crescem. Alguns gastos com serviços, como por exemplo o turismo, crescem ainda mais. Qual é a grande vantagem que você tem? Quando você tem um centro comercial que reúne a possibilidade de um cara poder ir no cinema, poder comer um lanche bacana na praça de alimentação, fazer as suas compras e de repente programar as suas férias, você consegue aproveitar ao máximo o potencial de consumo da nova classe média brasileira. Ok, isso também já é verificado em outras capitais, a exemplo de São Paulo, seria isso? A classe C cresce no Brasil inteiro, né? Você vê que a grande maioria das capitais tem uma classe C maior aí do que as outras regiões do país. Goiânia é uma das capitais que tem uma maior participação de classe C. No Tocantins, por exemplo, é 20 pontos percentuais a menos do que em Goiás. Em São Paulo está na média do Brasil, com 54% da classe C fazendo parte do mercado de consumo. Você acredita que crescimentos assim possam ser diretamente relacionados, por exemplo, a grandes eventos que o país vai receber, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas? A classe C cresce independente da Copa, independente das Olimpíadas. Vai crescer mais graças a esses eventos, na medida em que você aumenta a geração de emprego e você começa a ter uma demanda cada vez mais por uma mão de obra. Quem é essa mão de obra no Brasil? É a classe C, que é a maior parcela da população brasileira. Então, a Copa e as Olimpíadas contribuem muito para o crescimento da classe C, mas ela cresce independente dos eventos internacionais. O desenvolvimento tecnológico também, investimentos em educação têm sido responsáveis, né, por isso, por esse perfil desse. Cada ano de estudo impacta em 15% a mais no salário médio das pessoas, ou seja, estudou mais, ganha mais. E a classe C tem sido a maior beneficiária pelos grandes programas de educação, como o ProUni, por exemplo. Então, o fato do Brasil ter hoje mais de 2 milhões de universitários, comparado a 10 anos atrás, faz com que isso impacte, obviamente, na renda desses brasileiros que estão tendo acesso à universidade pela primeira vez. Certo. E qual a dica para esse jovem aí que está aí, o adolescente, como aproveitar dessas benesses? Em primeiro lugar, não caindo naquele papo de que acha que a classe C quer ser igual à classe A. A classe C não quer ser igual à classe A. A classe A acha que a classe A é perdulária, que a classe A joga dinheiro fora, né?
O consumidor da classe C não, ele é mais crítico, mais criterioso e tem orgulho da sua origem. Quem tiver o exercício de humildade, de se colocar no lugar desses brasileiros, com certeza vai conseguir aproveitar as oportunidades que o surgimento de uma nova classe média tem no nosso país. Ok. E qual a dica para o empresário que pensa em investir e aproveitar essa camada da sociedade? Em primeiro lugar, não tenha medo de errar. Se você acredita, se você tem o seu sonho, vá em frente. Tenha velha e boa barriga no balcão, converse com as pessoas, dialogue, entenda seus sonhos, suas aspirações, suas formas de pagamento. Quando você trata o consumidor da nova classe média de igual para igual, ele retribui isso sendo fiel ao seu negócio. Ok, tá certo.